Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre O Livro Aberto, Leituras da Bíblia, de Frederico Lourenço. Aviso desde já que este vídeo está pouco preparado. Eu não gravei um vídeo nas últimas 2 semanas porque não consegui, questões de trabalho. E pensei, mas eu quero mesmo gravar, eu quero mesmo gravar um vídeo esta semana, até vou gravar 2, porque depois de gravar este do livro, quero gravar o dos usados de agosto e de setembro, não, de julho e de agosto. Só que eu não tinha tempo para preparar, não tive tempo para preparar. No entanto, fui tirando notas aqui no livro, no próprio livro, e numas folhinhas soltas. É muito difícil, eu sou daquelas pessoas que têm muita dificuldade em riscar os livros. Portanto, e eu acho que isto é uma coisa, quando eu aproximo ela fica mais escura em mim, ok. Pronto, desculpem, só não tinha percebido ainda que a minha câmara fazia isto, não é a minha, a câmara do Luís. Bom, então, como eu estava a dizer, eu tenho muita dificuldade em riscar livros. Eu sei que há pessoal que não tem problemas nenhuns e em caneta, e risca, e sublinha, e notas nos cantos e tal. Eu não consigo, é muito difícil e tem que ter uma raiz profunda qualquer, ou alguém que me disse quando eu era mais pequena que não podia, e então eu tenho imensa dificuldade. Há de ser, a responsabilidade não é minha, bom, basicamente é de outra pessoa qualquer. E então, eu às vezes sublinho a lápis. E é isso, basicamente só escrevo a lápis nos livros e então sublinho aquilo que eu quero sublinhar. Às vezes é uma frase que me chama muita atenção, que, sei lá, que mexe muito comigo. Às vezes posso até fazer uma marquinha no canto, o que até também é bastante sacrílego, não é? De dar cabo da folha. Aqui não fiz isso. Deve ter sido porque tirei muitas notas, pronto. E depois tiro notas nestas folhitas do início. Que engraçado. Pois eu assim que eu mostro o livro, fico super escura. Que giro. Bom, e depois já não tinha muito espaço no próprio livro, ia ficar um pouco confuso, então acrescentei umas folhitas que deixo aqui. E pronto, e assim é mais pacífico para mim, não me sinto tão culpada e... Até porque para mim o livro... Eu estava a brincar, é claro que eu não risco porque não quero, eu não acho que haja algum problema com isso. Mas eu acho que tem a ver com a forma como eu vejo o livro, porque o livro para mim, para além do conhecimento que ele poderá encerrar, das ideias diferentes e tal, portanto, da riqueza do próprio, daquilo, do conteúdo que o objeto tem, o objeto em si também é importante para mim. Eu sinto-me bem ao pé de livros, é assim uma coisa estúpida, mas é verdade. E então... aquela ideia de riscar o livro, mas depois não me incomoda por outro lado, ter um livro todo escaqueirado, já muito velhinho, com a capa toda romba, estou ali a ver um naquele canto, assim já muito estragado, tipo, eu compro livros em segunda mão, volta e meia, até vos vou mostrar. É claro que eu tenho sempre que me perder muito, não é? Estão a ver, um livro assim deste tipo, que tem assim a lombada já toda dobrada, não é? Está a ter sido do uso. Que livro é este, já agora? O Homem e o Espectro, de Charles Dickens. Pronto. Estão a ver? E assim com as folhas todas amareladas. Adoro isto. Por outro lado, adoro isto também. Então, pronto, é daquelas... contradições que eu não consigo explicar e que realmente não interessam a ninguém, a não ser a mim mesma, não é? Pronto. Este livro é uma edição da Livros Cotovia, se não estou em erro. Não, Edições Cotovia. Pois, eu baralhei-me porque vi aqui atrás www.livroscotovia.pt, pronto, que é um site que vale a pena visitar também. E esta é uma terceira edição, portanto o livro saiu em 2015, a primeira edição, e esta é a terceira edição. Não, mentira, esta é a quarta edição. Apesar que era de 2000, então é o quê? Quer dizer que é 2017, é isso? Porque a terceira edição é de 2016. Não, propriamente, pode ter sido uma quarta edição no mesmo ano, em 2016. Nada implica. É 2016. Acabou de imprimir-se em dezembro de 2016. A sério, adoro quando eles põem estas notas. E às vezes colocam o pormenor do papel, algumas editoras. A Tinta da China acho que faz isso, se não me engano. Põe o tipo de papel que foi usado na impressão. É muito giro. Por exemplo, para o Luís, que trabalha na área, interessa bastante. Bom, voltando ao livro. Isto é outro livro que se baseia ou que parte da leitura da Bíblia, portanto, é onde se fala da Bíblia. Frederico Lourenço
Nasceu em Lisboa, está aqui uma pequena nota biográfica, isto é a cara dele, aqui uma fotografia, aqui. Eu já o conhecia porque ele está a fazer a tradução da Bíblia a partir do grego, portanto, que já é uma tradução, o grego já é uma tradução a partir dos textos originais, e ele está a fazer do grego para o português, pronto. E o meu pai está a comprar esses livros, mas eu ainda estou a ler a Bíblia em português e ainda estou muito no início, ainda estou nos números, está-me a custar tanto os números. Sinceramente, que é um dos livros da Bíblia, que pertence ao Pentateuco, que é ao Antigo Testamento. E então, enfim, então ainda não tenho coragem. Mas é isso, é um trabalho que ele está a fazer. E depois já fez a tradução também do Homero, da Eneida, dá aulas. Onde é que... Homero, Eneida, não, eu estou a dizer mal. Porque Homero é o nome do escritor, não é? Eneida é o nome do livro. Ana, pois lá está, é o que dá uma pessoa a falar daquilo que não sabe, não é? Estão a perceber? Bom, então, Frederico Lourenço nasceu em Lisboa em 1963 e é autor de uma obra que abrange o romance, a poesia e o ensaio. Distinguiu-se igualmente pela tradução de textos clássicos, desde Homero e outros poetas gregos a Goethe e Schiller. Tendo feito a sua formação académica na Universidade de Lisboa, é desde 2009 professor associado da Universidade de Coimbra, em cuja Faculdade de Letras leciona várias disciplinas no âmbito dos estudos clássicos e dos estudos artísticos. Em 2016 foi-lhe atribuído o Prémio Pessoa. E depois, aqui sobre o livro, na contracapa, diz: a Bíblia pode ser lida de muitas maneiras. Pode ser lida com os olhos da fé, leitura esta assente na premissa de que o livro transmite ao leitor a própria palavra de Deus, ou, se não se quiser ir tão longe, pelo menos uma palavra divinamente inspirada. Independentemente, porém, da questão da fé, a Bíblia pode ser lida como o mais fascinante livro alguma vez escrito. Um texto que, no seu melhor, é de riqueza inesgotável, de ímpar magnificência expressiva e onde encontramos do mais arrebatador e do mais comovente que a mente humana alguma vez terá conseguido imaginar. E então é disso que ele fala aqui. Pronto, ele assume-se como agnóstico. Eu cheguei a este livro através do livro A Insurreição de Jesus, do Frei Bento Domingos. Eu já falei desse livro aqui no canal, vou colocar um link lá em baixo. E o Frei Bento Domingos, ele fala de vários autores, de vários escritores, tem imensas referências literárias e uma delas é o Frederico Lourenço. Aliás, ele refere-se a ele em mais do que uma crónica, porque este livro de que eu falei, A Insurreição de Jesus, é um conjunto de crónicas escritas por Frei Bento Domingos. E a forma como ele falou do Frederico Lourenço deixou-me muito curiosa. Eu já tinha ouvido algumas entrevistas, eu gosto muito de o ouvir. É uma pessoa muito interessante, até pelo seu conhecimento da cultura clássica e a forma como se expressa, e depois também o facto de trazer muito para a atualidade todas estas questões, enfim. E eu sei que numa das entrevistas, eu penso que ele referiu que ele nasceu numa família católica e acho que até foi bastante devoto, e eu não sei se terá sido por esse motivo, mas ele é homossexual e ele até refere aqui neste livro que a dada altura há um padre qualquer que... Como é que ele diz? Eu já não me lembro, mas fiquei impressionada. Mas é qualquer coisa do género... Sei lá, se rezares muito pode ser que te cures. Como se a homossexualidade fosse uma doença. Bom, e eu fiquei um bocado impressionada com isso e até fiquei a pensar, será que foi por isso que ele se afastou da igreja? Foi mais um dos motivos? Não sei. Eu acho que a igreja tem muitos problemas. Não acho que seja só esta relação muito, muito problemática com tudo o que tem a ver com o sexo. Mas por outro lado, bom, acho que será um dos problemas maiores. Não sei se é um dos problemas maiores, tem muitos problemas. É uma instituição que tem como uma instituição criada por homens, que funciona um bocado como uma empresa extremamente masculina, acaba por ter muitos vícios e muitos problemas. Enfim, e depois coisas até, e ele fala sobre isso aqui no livro também, que a afastam daquilo que era a palavra de Jesus Cristo, que é alguém que ele admira bastante. Portanto, eu acho uma pessoa complexa, ou melhor, eu acho que achei o pensamento dele complexo, muito interessante, muito cativante, também por esse motivo, não é? Porque ele mostra também todas estas nuances que não tem que ser, as coisas não têm que ser ou sim ou sopas, ou acreditas ou não acreditas. Portanto,
Esta ideia de que, sim, existe o sagrado, a ideia do sagrado, e eu até estou a ler aqui já um livro em que também se fala sobre isto, não é? Que nós nomeamos de determinada forma, etc. E eu acho interessante todas essas nuances, enfim, que ele acaba por encerrar neste livro. Umas que são nuances e outras que são coisas bastante categóricas que ele diz. Então, eu vou-me remeter aos apontamentos. Portanto, aquilo que eu vou fazer é, como eu não preparei este vídeo, eu provavelmente vou fazer assim uns cortes. Portanto, vou ler o que é que eu vou dizer agora, vou decidir, depois digo e depois, se calhar, faço uns cortes para isto não ficar demasiado... Enfim, para ir editando, não é? Escusam de me estar a acompanhar enquanto eu estou indecisa sobre o que é que eu vou ler e o que é que eu não vou ler. Enfim, porque é que eu vos estou a explicar o processo? Não sei. Não sei. Ou então vou ler mesmo. Porque também aquela ideia de vou escolher o que é que vou dizer e depois olho para a câmara e digo decorado, não faz muito sentido. Vamos deixar isto simples e... Enfim, o mais natural possível. Os ingleses têm uma expressão muito engraçada que é o bear with me. De género, tenham paciência comigo. O Smic está ali muito entretido num tecido que eu pendurei. Eu tenho que fazer um trabalho plástico, enfim, que implica pendurar um tecido na janela, que é para depois bordar diretamente no tecido. Só que o gajo está aqui a brincar com o tecido e eu não quero. Porque depois estragas-me o tecido. Estás a perceber? Eu vou mostrar. Isto estar a falar no abstrato é um bocadinho estranho. Está ali. Smic, sai daí. Sai daí. Smic. Sai daí, vá. Anda lá. Sai. Chato. Pronto, isto de não ter estúdio tem destas desvantagens, mas eu depois, por outro lado, gosto de trabalhar em casa. Gosto de estar no meu ambiente, é importante para mim. Então... é difícil tentar conciliar essas coisas. Bom, voltando ao livro, desculpem lá. Então, voltando ao livro, ele tem o livro dividido em vários capítulos, portanto tem um prefácio e depois tem vários capítulos. São, ao todo, 25 capítulos e depois mais um apêndice. E são capítulos muito pequenos. Estamos a falar de 3, 4, às vezes 5 páginas, mas são muito pequenos. E eu pessoalmente agradeço, é uma forma muito fácil de eu ir lendo todos os dias um bocadinho, e todos os dias um capítulo, bom, basicamente. E por outro lado, é mais fácil de assimilar, porque algumas das ideias que ele apresenta são um pouco mais desafiantes para mim, ou não percebo tão bem, ou tenho dificuldade em digerir, e fico a pensar no assunto. Então, assim, quando é dado nestes segmentos mais pequenos, torna-se mais fácil. O Frei Bento Domingos fez o mesmo no livro dele, mas são crónicas, portanto eu penso que aqui não são crónicas, não é? Ele escreveu um livro do início ao fim e dividiu em capítulos, dividiu desta forma, porque quis, pronto, mas é isso, para mim faz com que o livro seja mais acessível, não sei se foi o seu objetivo. Ele usa expressões em latim, de vez em quando, que é algo que eu acho muita piada, pronto. Algumas... eu penso que ele não as traduz. São expressões que nós às vezes até usamos no nosso discurso do dia-a-dia, pode acontecer eventualmente, ou são muito fáceis de encontrar online. E também usa palavras e frases gregas que eu achei tão bonito, assim, esteticamente. Eu não percebo nada do que está ali, não é? Mas esteticamente acho-as muito bonitas. E depois ele essas traduz, obviamente. Ainda bem, porque senão... Mas, por exemplo, eu queria dar aqui um exemplo. Esta até é pequenina, mas deixa ver se ele foca. Não sei se a câmera vai focar. Oi, tenho que afastar um bocadinho. Onde é que ela está? Está aqui. Estão a ver? De vez em quando aparece assim uma palavra ou uma frase em grego que ele depois traduz. E é muito bonito. Acho mesmo muito bonito. E percebe-se, ou eu pelo menos pareceu-me, que ele é algo que ele admira muito, é uma coisa que ele estuda com paixão, a língua grega. Fala muito da complexidade da língua grega e fala muitas vezes da tradução que se fez do grego para o português, quer dizer, não sei se diretamente do grego para o português, enfim, mas das traduções que nós temos da Bíblia, que podem ter sido do grego ou não, espera lá, eu acho que ele é a primeira pessoa que está a fazer a tradução diretamente do grego para o português. Acho que não estou a errar. Eu não sei porque tenho a ideia que alguém já fez.
ou então aquele é o primeiro, não tenho a certeza absoluta. De qualquer forma, não há muitas traduções. Ou seja, as Bíblias que nós temos em nossas casas será uma tradução não a partir do grego. Pronto. E ele, muitas vezes, quando está a falar de um dos livros da Bíblia ou de uma das passagens da Bíblia, ele faz isso em vários dos capítulos. Aliás, praticamente cada capítulo está dedicado a um livro ou a uma passagem da Bíblia. E ele analisa a tradução que foi feita e como a tradução devia ser muito mais ambígua, não devia ser tão direta, etc. Ele fala muito sobre isso, portanto, ele foca muito na linguagem que é usada e que faz todo o sentido, não é? Porque nós comunicamos uns com os outros através da linguagem, pensamos através da linguagem também. Então, a linguagem é muito importante. E deu a entender várias vezes que a tradução que às vezes é feita é uma escolha, portanto, o tradutor escolheu aquele significado da palavra, quando a palavra em grego pode querer dizer uma coisa, mas também pode querer dizer outra. Ou aquilo que a palavra grega quer dizer é em si mesmo ambíguo. Então, ele chama a atenção para isso várias vezes e de uma forma muito clara, muito acessível, mas também, por outro lado, escrito de uma forma muito bonita, muito delicada. Eu gostei muito de ler, foi um livro para mim muito agradável de ler. Porque às vezes estes livros que tendem para ser um pouco académicos, de alguma maneira, porque estão a falar de um tema que é académico, apesar de ele ser muito modesto aqui a dada altura, não se está a equiparar a teólogos e tal, ele não é um teólogo, na verdade, mas ele trabalha com a linguagem, com a palavra, e aqui estamos a falar de uma tradução grega, que foi aquela que nos chegou para o português, neste caso. Então, é um trabalho académico, ele é um académico, não é? Acho que posso dizer isso. E é uma linguagem muito, muito acessível, e eu gostei tanto de o ler que acabei por comprar outro livro dele que tive dificuldade em encontrar. Portanto, este já comprei em segunda mão. Também é da mesma editora, que é O Lugar Supraceleste, porque ele faz uma citação do seu próprio livro que eu achei tão bonita que fiquei muito, muito curiosa. E depois, lá está, como tive uma boa experiência ao ler este livro, acabei por comprá-lo, pronto, por mandar vir, mas eu quero mesmo ver se eu paro de comprar livros. Meu Deus, depois entretanto ofereceram-me um livro muito simpaticamente também, então é tipo, oh meu Deus. Mas eu fico contente, eu fico entusiasmada com livros, pá, o que é que eu hei de fazer? A minha vida é isto, pronto. Bom, então eu apontei aqui também aquela questão, são capítulos pequenos, bastante dinâmicos, portanto é mais fácil para mim, como leiga, acompanhar muitos dos raciocínios e das ideias que ele explana, não é? Portanto, das suas propostas, dos seus micro-ensaios, que eu acabo por ver cada capítulo como um micro-ensaio. Ele tem um sentido de humor muito apurado, tem um tom irónico que às vezes pode ser difícil de digerir para quem for um crente mais sensível. Sim, porque é assim, eu quando li aquilo, algumas coisas... não é que me tenham caído muito bem, mas eu percebo... Eu não tenho essa visão da... Bom, a minha visão da Igreja e das nossas traduções da Bíblia é uma visão, é de um ponto de vista de consciência da nossa falibilidade. Portanto, de que nós, se calhar, interpretamos mal, se calhar... Portanto, que é algo que está em aberto, não está completamente fechado, para mim, pelo menos, como muitas pessoas querem fazer crer, que a Bíblia é uma coisa fechada, quer dizer aquilo e só aquilo e acabou-se. Portanto, que será um ponto de vista um pouco fundamentalista. Mas, por outro lado... ele às vezes, a forma como ele fala, de forma um pouco irónica e tal, de algumas partes da Bíblia e de algumas crenças, ele fala, por exemplo, de Nossa Senhora, eu acho que pode ser, fala de Nossa Senhora como um fenómeno que ele não percebe, porque, e eu vou-vos ser sincera, para mim, pronto, eu sou crente, aqui ele é agnóstico, mas eu sou crente e eu acredito em Deus, mas a minha maneira de acreditar em Deus é uma maneira que eu acho que não é muito presa. Portanto, eu por acaso sou católica, porque fui batizada na Igreja Católica, então eu considero que é a minha família, com tudo aquilo de bom e de mau que tem e daquelas coisas que eu não gosto, mas é assim que eu vejo. Para mim não faz muito sentido mudar de religião, acho isso, para mim, pessoalmente, não tenho nada contra, é a minha postura. Mas, por outro lado, tenho muita noção, muita consciência da falibilidade, de tudo aquilo que funciona mal na Igreja, de todas as dentro das minhas limitações. Portanto, tenho consciência dentro das minhas limitações, de todas as contradições que existem entre aquilo que a Igreja é e aquilo que eram os ensinamentos de Cristo, o tipo de homem que ele nos é apresentado na Bíblia.
sem ostentação, sem um sistema. Portanto, ele não deixou um sistema de igreja, não é? Isso foi criado pelo homem. Então, enfim, e depois aquela coisa, não é? De faz como eu digo, mas não faças como eu faço, não é? Portanto, a palavra de Cristo é isto, mas depois aquilo que os padres dizem ao homossexual, olha, vai-te curar. Ou expulsam-no da família cristã, por exemplo. Ou seja, há tantas contradições, tantas incongruências que para mim, pessoalmente, não é tão difícil digerir algumas das coisas que ele diz aqui, mas porque ele às vezes é isso, é um bocado irónico, é assim um bocado sarcástico, não é assim super fácil de encaixar algumas coisas que ele escreve. Mas eu acho interessante, eu acho refrescante, eu acho que é preciso. Eu acho que é preciso mesmo para o crente ser confrontado, mesmo que seja para dizer não concordo com isto. Mesmo que seja para isso. Então acho importante estas ideias que ele levanta também e que às vezes parecem-me que vêm de uma pessoa um pouco magoada também. É claro que isto sou eu aqui a extrapolar a partir daquilo que eu li, não é? Não faço ideia, eu não conheço o senhor. Mas às vezes também me passa um pouco isso. E pronto, mas é o caminho dele e eu acho que é um caminho muito, muito interessante. E então, continuando, aprendi palavras novas, também apontei aqui. Há uma fluidez delicada nos textos, mesmo quando introduz palavras mais complicadas ou que eu não conheço. Portanto, é isso, essa delicadeza, eu acho que está muito patente no texto dele. E depois há aqui, eu coloquei como ideia geral do livro, que me pareceu que ele levantava em muitos dos capítulos, que é esta questão de sermos fiéis ao texto bíblico e não alterarmos palavras de acordo com as nossas próprias sensibilidades ou de acordo com a sensibilidade de quem faz a tradução. Portanto, parece-me que será isto que ele defende assim no geral, mas ele fala de várias temáticas. E eu dou aqui o exemplo do capítulo 7, e ele diz aqui, eu vou-vos só ler este bocadinho, porque acho que fala de um tema que me parece que lhe é caro a ele, por ser a condição dele também, por fazer parte da identidade dele. E então diz assim, logo no início, portanto estamos no capítulo 7, página 47, é o capítulo Um Problema de Tradução em São Paulo, e ele diz, não é difícil ter uma atitude ambivalente em relação a São Paulo. Qualquer homossexual que pratique uma modalidade qualquer do cristianismo, ou qualquer gay não praticante de religiões que, como eu, simplesmente se interessa pela Bíblia enquanto texto magnífico que é, isto entre parênteses, qualquer não heterossexual, dizia eu, tem necessariamente de estar um pouquinho de pé atrás relativamente a São Paulo. Então, se Jesus, pelo menos nas palavras que lhe são adscritas pelos 4 evangelistas, achou por bem não se dar ao trabalho de condenar a homossexualidade, tinha de vir este fala barato, como lhe chamam os seus exasperados ouvintes atenienses, em Atos capítulo 17, versículo 18, dar por dito o que Jesus não disse? Que azar! Talvez, se assim não fosse, o cristianismo poderia ter ficado a salvo, contrariamente ao judaísmo e ao islão, da condenação explícita da homossexualidade. Pronto. E eu acho interessante, ele fala disto, porque ele aqui, a dada altura, logo no primeiro capítulo, ele fala da problemática da literalidade dos textos da Bíblia. Ou seja, ele diz algo que ainda não me tinha ocorrido e que eu sublinhei, que está aqui na página 17, portanto, logo o primeiro capítulo, que é, nenhum livro da Bíblia foi escrito para ser relativizado e lido com um grão de sal. Foi escrito, isso sim, para ser lido à letra. E eu nunca tinha pensado nisso, porque eu já leio naquela perspectiva da interpretação, eu já estou a interpretar à minha maneira. Mas eu nunca pensei, e acho que faz todo o sentido realmente, que aquilo quando foi escrito para ser lido literalmente, para ser tomado como regra. Pronto. Agora é claro que da forma que eu vejo, como a sociedade foi evoluindo, a nossa interpretação do texto vai evoluindo também. As nossas circunstâncias já não são as circunstâncias das pessoas que viviam na época em que aquilo foi escrito. Pronto. Então eu isso acho natural, é assim que eu vejo. Mas eu nunca tinha pensado realmente que muitas daquelas regras, eu agora mesmo nos números, há tantas regras, tantos rituais a seguir que se sugerem, aquilo foi escrito para ser seguido assim, daquela forma. Pronto. E então ele parte logo com uma temática que me agarrou ao livro, porque eu pensei, eu nunca tinha pensado nisto. Então quando tu começas a ler um livro em que nunca tinhas pensado
numa coisa e de repente abre-se mais uma porta, então quer dizer que o objetivo daquele livro já foi cumprido, pelo menos em parte. E ele acaba por falar então de várias temáticas. Pronto, ele fala de vários livros da Bíblia, portanto, primeiro no geral, mas depois começa-se a referir a alguns capítulos em particular. Fala vagamente sobre a virgindade de Maria e o nascimento de Jesus, isto no capítulo 5. Perde-se também na tradução dos 4 evangelhos, perante as diferenças de estilo bem patentes no texto em grego, que não são tão traduzidas e não estão muito patentes já na tradução que nos chega a nós, em português. E fala da poesia que existe nos evangelhos em grego, que não existe no nosso, nas traduções que nós temos disponíveis. Fala de circuncisão, isto porque Jesus, por exemplo, ele era circuncisado e depois parece que Paulo é que sugeriu que se parasse com a circuncisão, e então ele é da opinião que isso é um disparate e que deveria ser o próprio homem a decidir em adulto se quer ou não ser circuncisado, até porque eu penso que será a sério, vá lá, é daquelas coisas em que uma mulher não tem que pensar, não é? Enfim. Mas será um procedimento que, nos tempos que correm, numa sociedade civilizada ou, enfim, com acesso a cuidados de saúde, talvez seja mais pacífico, mas não deve custar, não deve ser nada... Não deve custar, não, deve custar bastante. Era isso que eu queria dizer, deve custar bastante, deve ser bastante doloroso, não sei, não faço ideia. Mas ele fala sobre isso aqui. Eu é que já não me lembro muito bem do que é que ele diz. Mas sei que refere isto, portanto, esta questão da... Não me lembro do que é que ele diz em relação se dói, se não dói, se custa, se não custa, enfim, mas eu sei que ele refere-se a isso também. Pelo menos tenho essa ideia, acho que não estou a imaginar. Não. Bom, depois também fala da presença da escravatura na Bíblia, portanto, do silêncio dos escravos. Portanto, aquelas coisas que se calhar não são tão agradáveis, mas que estão lá. Que não são tão agradáveis para nós, não é? De pensar agora, mas que estão lá. Fala do livro de Job, de uma violência injustificada e aleatória de Deus para com Job, e aparentemente foi um livro que teve vários autores. Fala do livro dos Números, pronto, difícil pela violência e tal, e concordo, sim, eu acho que é por isso que eu estou a demorar tanto a acabar de o ler, porque é um livro bastante violento e bastante machista. Eu acabei de ler um capítulo que custa-me, mas eu penso sempre no contexto em que aquilo foi escrito, na altura em que aquilo foi escrito. Já passaram mais de 2000 anos, tipo, calma, Ana, ok? Bom, e depois fala da diferença do Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento. Fala aqui também do Apocalipse, isto no capítulo 14. Apocalipse em grego significa revelação, tem um significado, acho que tem a ver também com mudança, com uma espécie de evolução. Portanto, nós às vezes usamos a palavra como chegar ao fim de algo muito violento, tipo o fim do mundo, por exemplo. E Apocalipse não quer dizer isso, pelo menos a origem da palavra. E eu acho isso bonito, enfim. Fala do livro da sabedoria também. O Cântico dos Cânticos, que é uma antologia erótica, isso é tão giro, este livro estar na Bíblia, é muito engraçado. Estou ansiosa por chegar a esse livro também. Tenho muita curiosidade em lê-lo, mas eu quero seguir o curso normal da Bíblia, então quando chegar, cheguei. E ele fala aqui de uma tradução que foi feita, portanto, na versão grega, há uma parte de um dos versículos que se lê: sou negra e bela, mas numa versão, e é na tradução que ele tem, que acho que é a tradução dos Capuchinhos, uma tradução que ele tem da Bíblia, diz sou negra, mas bela. Estão a perceber o problema? Eu já falei sobre isso aqui naquele livro Racismo no País dos Brancos Costumes. Pronto, que é porque é esta tradução, porque é essa diferenciação, não é? Porque é um bocado racista isso. Quando o original não é isso que diz. Pronto, achei isso interessante também. E ele fala de como há uma ausência de Deus no Cântico dos Cânticos e no outro livro da Bíblia, que é o livro Esther, que eu ainda não li. O paradoxo entre o Antigo Testamento, que é o Deus que distingue um povo, que é o povo judeu, versus o Novo Testamento, que é Deus que envia Jesus, que por sua vez não distingue povos.
Pronto, então ele fala sobre ele é um admirador de Jesus, ele dedica um capítulo a Jesus, que é um capítulo muito, muito bonito. Eu penso que, aliás, foi daí que eu retirei a citação deste livro Lugar Supraceleste. Ou que está essa citação. Acho que foi nesse, mas não tenho a certeza. E pronto, fala aqui, por exemplo, a vaidade. Esta palavra quer dizer a qualidade daquilo que é vão e em vão. Enquanto que nós associamos vaidade a algo superficial e extremamente negativo, enfim, não com um significado tão profundo e tão diferente. Pronto. Portanto, isto quando esta palavra é usada em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes. E depois fala aqui no capítulo 22 se Jesus tinha irmãos, portanto, esta questão que surge nos 4 evangelhos, a virgindade de Maria, contradições e aproveitamento histórico. Isto no capítulo 22. Já agora deixa-me ver se eu sublinhei aqui alguma coisa. Esta questão é algo que me interessa, porque eu nunca fui muito... Eu sempre... Porque eu vejo nas pessoas à minha volta, algumas pessoas à minha volta, que há um culto a Nossa Senhora muito grande e eu não sinto esse... Não tenho nada contra, claro, mas não sinto essa afinidade. Não sei porquê. E depois incomoda-me esta questão da virgindade de Maria, não é? Porque é isso, o sexo é sujo. Então este foco na virgindade é uma coisa que eu acho que é muito danoso para a mulher, para nós mulheres como grupo, não é? Para a nossa condição feminina, acho que é algo que se propagou que é danoso. Pronto, é isso. Então embirro um bocado, a verdade, não embirro com a Virgem Maria, mas lá está, até chamá-la Virgem Maria, de porquê? Não. Era a mãe de Jesus, pronto. Ótimo, espetacular. Para ele ter saído assim é porque ela realmente fez um trabalho muito bom. Vamos pensar que sim, não é? Mas esta questão da virgindade e tal, todo este culto que se criou em volta de Nossa Senhora, eu confesso, mete-me alguma confusão. É um facto. Enfim. Mas respeito, claro, e acho que isso tem a ver com as crenças de cada um e aquilo que sentem, não é? E isso não deve ser... Eu não acho que deva ser ridicularizado. Pronto, pelo menos é assim que eu vejo. Mas isso sou eu que não gosto de conflitos. Pronto. E depois... É isso, ele é crítico do marianismo, da Igreja Católica e dos rituais. E fala aqui de como Jesus acha que nos devemos comportar. E vou terminar com isto, senão isto nunca mais acaba. Em que ele diz assim: há três palavras-chave que encontramos no Evangelho de Mateus, correspondentes a 3 coisas que temos de ser interiormente. Portanto, eu estou no capítulo 23, Seguir Jesus, página 114 e 115. 1. Sede consumados, cumpridos, realizados. Usem o discernimento, usem do discernimento, portanto, o que implica presença de espírito, implica sanidade mental e sabedoria prática. E sejam inadulterados, ou seja, sermos inadulteradamente nós mesmos, sem misturarmos no nosso ser coisas que não somos. Fingirmos que somos coisas que não somos. Sermos fiéis a nós mesmos. Pronto, acho que é disso que ele está a falar. Mas isso juntamente com tudo o resto. Não é só sermos nós mesmos. É sermos nós mesmos, sermos cumpridos e realizados e usarmos do nosso discernimento. Portanto, não nos demitirmos do nosso cérebro, como eu às vezes vejo o pessoal aí que vai atrás da turba e não pensa. E, ouçam, eu também sou culpada disso, às vezes também me deixo levar, também me apanho aí em verdades comuns e tal. Só que estou a repetir aquilo que ouço, enfim. E por isso é que eu leio, que é para ver se me mantenho assim alerta e com outras ideias e, enfim, e se me vou questionando a mim mesma e os meus comportamentos e os meus pensamentos também. Olha-se, Mica. Estás armado em fofo, eu já o mostro. Ele agora está ali calmamente em cima da salamandra, que está fresca nesta altura do ano. E pronto, e está ali armado em fofinho. Pronto, ouçam, eu adorei este livro. Eu gosto muito de ler sobre a Bíblia. Achei este livro muito acessível, muito interessante. Para quem gosta da temática, levanta N questões interessantes. Quem gosta, sendo cristão, não sendo cristão, ou sendo até religioso de outra denominação religiosa, eu acho que fala de forma muito desassombrada sobre a Bíblia. Às vezes desafia um pouco a nossa sensibilidade, sim, porque ele é um bocado irónico, ele às vezes é um bocado duro com a igreja, assim, e com as traduções que são feitas e com as interpretações que são feitas, às vezes para servir determinados propósitos. Então às vezes pode ser um bocadinho mais indigesto,
Mas eu gostei e eu achei o texto delicado, apesar disso. Mas enfim, às vezes algumas piadas, algumas ironias são um pouco difíceis de digerir. Mas enfim, eu recomendo. Espero que tenham a oportunidade de ler. Vou tirar aqui, realmente aqui a luz deve ter andado sempre, coitada, a variar imenso. Espero que vocês estejam todos bem, seguros, tranquilos. Vou mostrar o Smic. Esperem lá, já me estava aqui a esquecer. Aqui o Smic. Ele é que é a verdadeira vedeta destes vídeos, pá. Não é, Smic? Smic. Típico. Acho que não me ouves. Ele ultimamente anda assim muito queridinho. Acho que ele anda mole. Voltou assim um bocado. Ai, olhem para isto. Ai, meu Deus. Ok, isto não é tão bom. Tens que ser escovado. Está visto. E pronto. É isso. Tchau, pessoal. Diz tchau, Smic. Não sejas mal educado. Não está interessado. Então vá. Tchau, tchau.